E é um momento de maior aprendizado. Vamos falar, né? As Vamos. falhas, né? A Sim, gente aprende sim, nas vida falhas. real. Hoje, com a sua maturidade, a sua experiência de hoje, você olha para trás e fala, talvez tivesse feito diferente. Sem autocrítica, hein? Sim, sim. É importante a gente falar das falhas. Quando a gente fala disso, a gente inspira as pessoas a Sim. olharem e falarem: olha, todo mundo é igual eu. Tá todo mundo aqui perdido, tentando É. se encontrar. Eu achava que com 30 anos eu já ia ter minha vida resolvida. E quando eu olho, eu falo: gente, nem os meus pais com 30, eles também não tinham. É que quando criança a gente enxerga os pais Sim. como pessoas que sabem tudo. Super-heróis. Eles sabem todas as respostas. Mas coitados, eles não sabiam. Eu também não sei. Talvez você também não saiba. A gente continua aprendendo, né? Mas pensando assim em falhas e aprendizados, né? Talvez algo até que eu faria. Eu acho que eu não faria diferente, porque senão não teria o aprendizado que eu tive. Mas eu teria, talvez, aprendido mais cedo a defender os meus limites. Pensando assim, eu poderia ter me posicionado diferente em situações de trabalho, que eu já tive algumas experiências, até compartilho isso com os mentorados, né? De relacionamentos no trabalho em que eu senti que eu não fui respeitada. Ou que, o clássico, né? Uma pessoa que rouba a sua ideia, a outra pessoa que às vezes te responde de uma forma grosseira, uma outra pessoa que você tinha uma relação de confiança, a pessoa foi lá e fez alguma coisa. Então, essa questão de tretas Sim. do trabalho, né? É algo que eu fui aprendendo com o tempo, mas eu gostaria de ter aprendido antes, porque foi uma grande escola eu ter tido algumas relações no trabalho. Geralmente eu me dou bem com todo mundo, mas eu tive algumas situações que foram mais difíceis. E se eu tivesse me posicionado, talvez eu teria tido um resultado diferente. Então, por exemplo, talvez eu teria sido promovida se eu tivesse tido esse posicionamento. Talvez eu teria conseguido uma outra vaga numa empresa, num processo seletivo, se eu soubesse me posicionar mais. Então, eu demorei um pouco para entender essa questão do se posicionar, exatamente por esse aspecto que você comentou de querer ser aceito. Isso até no diz que a gente tem um pouco, quem tem o I muito alto, a questão de querer se dar bem com as pessoas, relacionamentos e tudo mais. Claro que aqui eu não estou classificando que todo o I alto seja assim, mas essa questão de querer agradar, de querer fazer parte do grupo, de ser muito boazinha, de ser muito gentil, muito delicada, em muitos momentos isso me atrapalhou. Hoje, no meu trabalho, eu sei que isso não é uma fraqueza, porque esse lado mais que o pessoal fala que é delicado, gentil, é a minha empatia. Só que hoje eu sei equilibrar mais quando eu vou ser empática e quando eu preciso ser mais assertiva. Mas eu demorei um pouquinho para aprender. E aí, nisso, eu acho que algumas situações eu poderia ter tido um resultado melhor nessas situações se eu já tivesse essa habilidade. Então, agora eu estou mais satisfeita com a forma como me relaciono no contexto de trabalho do que já passei em outras situações no passado. Muito bom. Quem quer agradar todo mundo não Não agrada agrada ninguém, ninguém. né? É isso mesmo. E como você define o seu propósito atual, profissional, pessoal, ou se são a mesma coisa? No meu caso, eu vejo como a mesma coisa. É que o profissional, o pessoal, eu sou a mesma pessoa nos dois ambientes, nos dois contextos. E o fato de ser a minha empresa, o meu negócio, acho que isso tudo faz com que esses elementos se misturem. Mas, basicamente, eu quero ser melhor a cada dia e puxar mais gente comigo. Então, eu busco ser melhor a cada dia com a minha família, com os meus amigos, com todos os contextos da minha vida. E quando eu posso puxar pessoas para esse caminho também, eu faço. Então, se eu posso ensinar alguém a se posicionar melhor para o mercado, eu vou. Se eu posso ensinar alguém a, sei lá, cozinhar um prato, que eu sei, eu não sou muito boa na cozinha, mas as poucas coisas que eu sei fazer, se eu posso ensinar para alguém, eu ensino. Se alguém precisa de consolo, uma amiga precisa conversar, eu vou lá e converso. Então, assim, o que eu posso fazer para essa pessoa ter uma vida melhor e ela ser melhor e ela evoluir e ela crescer e ela ser mais feliz. Então eu faço. Então acho que é basicamente isso. Eu aplico para minha vida, ser melhor a cada dia e eu ajudo quem estiver no meu caminho. Então quem aparecer e precisar de alguma coisa, eu tô ajudando dentro das minhas possibilidades. Então é basicamente isso, crescer e ajudar o pessoal a crescer comigo.